Olá, meninos e meninas, tudo bem por aí? Mais uma aula sobre a geração de 30 na sua versão poética. Hoje estudaremos sobre Vinícius de Moraes e Mário Quintana, dois grandes autores dessa geração. O primeiro, muito ligado à música, conhecido pela sua parceria com outros autores ligados sempre à música. Esse é o nosso Vinícius de Moraes. No lirismo, Vinícius de Moraes, logicamente, vai apresentar o tom sentimental, subjetivo, as revelações do seu estado de alma, como é comum a outras poesias também de outros autores. Também sempre presença da natureza, principalmente do mar e da praia. Nosso autor é carioca e conhecido pela sua composição poética Garota de Ipanema, ali na praia de Copacabana. Então, o mar e a praia sempre muito presentes em toda a sua produção. Também sempre ligado à música, os poemas vão apresentar bastante musicalidade e é também muito conhecido pela preocupação formal dos seus poemas. Ele resgata o soneto lá do classicismo, tão produzido e aclamado e adorado pelos poetas do classicismo como Camões. E aí a gente tem na produção do Vinícius de Moraes duas fases. Na primeira fase, o que a gente vai observar é que ele pertence a uma corrente espiritualista, bem no período de renovação da Igreja Católica, que acontece ali por meados de 1930. Essa corrente espiritualista, também chamada neossimbolista, em que há um resgate das características, da contextualização poética daquele período. Tá? Então, a forma dos versos nessa fase são de versos longos, a linguagem bastante abstrata e alegórica, então sempre algo por trás daquilo que ele está dizendo, entendem? A alegoria é sempre uma representação de uma outra coisa. A temática desse período, logicamente, como é neossimbolista, vai ser neotranscendental, bastante religiosa e com influências simbolistas, muita espiritualidade católica e uma literatura visionária, daquele que se deslumbra algo para além do dizer. E a segunda fase nós vamos ter, enquanto linguagem, sempre muito simples, o vocabulário simples, coloquial, do cotidiano, se assemelhando aos seus parceiros desse engajamento social e do coloquialismo do dia a dia, como dos outros autores dessa geração. A poesia sensual é outra grande característica do Vinícius de Moraes, um erotismo, a aproximação desse mundo material, o amor material, carnal, os temas do cotidiano e esse forte erotismo, a recriação do soneto, como eu disse, a moda de Camões e Shakespeare, trata, e até a temática, as contradições, o amor paradoxal, e há também a função da literatura, uma das funções da literatura, que é o engajamento social. Então, Vinícius de Moraes, que era muito popular, muito conhecido, prestigiado autor naquele momento, utiliza-se do nome que tem, da influência que tem no meio midiático, para se engajar na causa contra a guerra, contra a desumanidade, a opressão provocadas pela guerra. Então, ele vai se engajar nessa causa social com uma linguagem simples e direta, e a partir desse engajamento surgem poemas como A Rosa de Hiroshima e Operário em Construção. A gente vai ler agora um pouco de cada uma. Rosa de Hiroshima, nós temos: pensem nas crianças, mudas, telepáticas, cegas inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas. Percebam o verbo no imperativo clamando para alguém, para um interlocutor, chamando a reflexão. E aqui ele traz as cenas da guerra, né? O que é a guerra? Visualiza a guerra e chama esse interlocutor para pensar também, para visualizar isso também. Aqui ele utiliza versos redondilhos, né? Resgatando essa forma fixa de escrever. A rima toante é aquela em que a sílaba tônica recai sobre uma mesma vogal e vai se repetindo ao longo de alguns versos, como acontece em crianças, telepáticas, exatas. Perceba que sempre a tônica vai ser a vogal A. Então, aqui ele elabora cenas da guerra. Aí depois, como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima. Há uma comparação aqui entre as duas rosas, né? Ele tira essa imagem da delicadeza,
da beleza, do perfume da rosa que normalmente nós conhecemos, e faz uma comparação com a rosa que é formada, vocês estão vendo logo lá atrás, formada a partir da explosão da bomba atômica. Esse é o centro do poema. Não se esqueçam dos efeitos dessa guerra. Da rosa hereditária, da rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Aqui nessa parte nós temos os versos já hexassílabos interligados. Percebam que um é interligado ao outro, né, pelo uso das vogais. Isso aqui é chamado sinérese, esse recurso literário de fazer poesia. E aqui nós voltamos aos redondilhos iniciados lá por consoante, que trazem as consequências da guerra. Então, essa é uma amostra do engajamento político-social de Vinícius de Moraes nessa causa, né? Nessa causa de a denúncia, né? E de levar à reflexão. Então, o que temos é um conteúdo social voltado aos acontecimentos do seu tempo, que é um poeta do presente. A metáfora da rosa, como nós falamos agora, ela é estúpida. Essa rosa, a partir da bomba, ela é estúpida, é inválida, é sem cor, é sem perfume. A função social dessa poesia é alertar para os horrores da guerra, né? O homem agora tinha plena noção da capacidade de destruir a sua própria espécie. Então, é um chamamento à reflexão, esse tipo de produção. É o questionamento acerca dos rumos que tomava a humanidade naquele período, a partir dessa experiência de guerra já vivida por eles. Temos também a produção poética. Vinícius de Moraes se associa a Tom Jobim, escreve a letra, Tom Jobim coloca a música e surge: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balança, caminho do mar. É a poesia, né, cantada de Vinícius de Moraes em Garota de Ipanema, muito conhecida, repetida em todas as produções, né, pelo menos as melhores produções de novelas que a gente conhece, e muitas outras também, filmes também. Como eu falei, é o resgate do soneto, né, a doce medida nova lá do classicismo, trazida por Sá de Miranda para Portugal, e foi muito bem recebida essa forma poética. E o Vinícius de Moraes resgata essa forma de poesia aqui no modernismo de 30. O que é isso aqui? É um soneto. Todo soneto aparece assim: 2 quartetos, que são estrofes com 4 versos, e 2 terceiros, estrofes com 3 versos. E esse ele fala, é o soneto de separação, a repentina separação que traz tristeza, transforma a alegria em tristeza. Vamos ler um pouco? De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfaz a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. E assim ele vai seguindo, e o que a gente percebe é a formação paradoxal desse amor, as antíteses, as palavras contrárias. Olha só, riso e pranto, espalmadas e espanto, a calma e o vento forte aqui, né? A paixão, o pressentimento. Então, assim, as antíteses presentes ao longo do poema, resgatando aquela ideia clássica, né? Lá de Camões, o rigor formal, que você percebe no soneto, são todos os versos decassílabos, e ao longo do poema que você percebe que o amor é um sentimento poderoso, né? Que une as pessoas, mas que também é fugaz. Ele vai embora, ele é passageiro, e essa passagem, esse ir embora, é repentino, é de repente que acontece. Ok? E o outro autor é conhecido como o autor da morte, da desilusão, do pessimismo, da angústia, da realidade que é sempre muito imprecisa, da amargura, essa amargura dissolvida em névoas da cidade que adotara, né, que é a Porto Alegre. O Mário Quintana, esse grande autor, é escritor de poesias bastante reflexivas, da metalinguagem, ao falar do próprio fazer poesia,
falar desses sentimentos mais amadurecidos, de alguém que já está amadurecido na sua vida, na sua velhice. Ele vai escrever melhores poemas, A Rua dos Cataventos, Canções, Sapato Florido e Poesia Completa. A gente vai ler algumas dessas poesias aqui, só para a gente verificar a escrita, o coloquialismo, a simplicidade, a linguagem muito tocante, muito próxima a nós, do Mário Quintana. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso. E a gente percebe também um pouco de efemeridade, né? E de visibilidade do seu futuro, né? E tristeza, pessimismo também. Percebam que o lírico aqui antecede os seus dias finais. Esse é um outro grande poema, muito conhecido do Mário Quintana, que é uma metáfora dos poemas com os pássaros. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se de um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Perceberam a metáfora? Então, cada vez que você pega um livro de poemas e você lê, você alimenta esses pássaros. E eles se alimentam da sua reflexão, do seu estado de alma, do que você lê deles também. Quando você fecha o livro, esses poemas alçam voos, vão para outros lugares, né? Bastante reflexiva também. Ok, hoje Vinícius de Moraes e Mário Quintana para finalizar essa geração. Agora nós vamos estudar a geração de 45, tá? Que tem também produção em poesia e em prosa também. Respondam aos exercícios que eu vou postar aqui. Anotem as dúvidas de vocês para as nossas videoconferências e ali a gente sanar todas. Bons estudos, grita daí se tiver dúvida. Beijos!